E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre frutos são resultados. E para você saber, nós começamos então com a raiz. Vamos voltar aqui um pouquinho? Eu quero te mostrar uma coisa. Nós somos, vou usar como analogia essa árvore com frutos. Nós temos aqui raiz, caule, galhos, folhas e frutos, beleza? Raiz então é o que está debaixo da terra, é aquilo que nós não vemos, mas é a essência, é onde está a nossa crença, aonde nós não conseguimos enxergar, mas é tudo aquilo que você acredita que é verdade ou não, mas que você acredita ser algo. Então, suas convicções, valores, suas crenças, seu caráter, ele está enraizado em suas crenças. Essas crenças elas são formadas por experiências que você teve, na sua infância principalmente, mas coisas que marcaram ou por repetição ou por forte impacto emocional. Então, essas crenças são baseadas em alguma coisa ou em alguém que gerou isso em você. Então, é a crença que você acredita que, sei lá, uma passagem bíblica é uma coisa, é porque alguém falou para você, você leu e interpretou com base no que a outra pessoa já te disse. Não porque você chegou do nada ali. Muitas das vezes você pode chegar do nada, porque você não tem nenhuma referência, e você criar a sua própria visão disso. Então, quando uma pessoa traz para você uma informação, ou seja, televisão, jornal, filme, séries, e você não tem nenhuma referência pareada, nenhuma referência sobre algo, sobre essa situação, a tendência é que você acredite nisso, principalmente se ela vier por repetição, ou por uma autoridade, ou por um forte impacto emocional. Então a tendência é que você acredite que aquilo ali é verdade e é imutável, mas isso de maneira inconsciente, ok? Então as crenças é a base de tudo. As crenças, elas geram o quê? O caule da árvore. E o caule da árvore são os nossos pensamentos. E o pensamento ele tem positivo e negativo. Então se suas crenças são negativas sobre algo, seus pensamentos também será negativo sobre algo. E se você não usar os pensamentos para questionar suas crenças, as suas crenças vão prevalecer. Ela virá pensamentos, e esses pensamentos vão virar o quê? Os seus galhos. E esses galhos que suportam as folhas, elas são decisões. Você toma suas decisões baseado em suas crenças. Tudo tá ligado, volta para crença, ok? Então, as crenças, elas geram as folhas, as crenças geram pensamentos, os pensamentos geram as decisões, que são os galhos, e os galhos geram as folhas, e as folhas são o quê? As nossas ações. Aquilo que quando você age é baseado em tudo que você já decidiu ou deixou de decidir através dos seus pensamentos, filtrado por suas crenças. O mundo que você enxerga ele não é real, tá? O que você enxerga é baseado em crenças que você tem, é baseado em experiências que você viveu, é baseado naquilo que você entendeu que era mundo. Por exemplo, se você olhar a grama na sua casa, se tiver grama na sua casa e olhar para a grama, qual é a cor da grama? Se você não é uma pessoa que estuda sobre fotografia, a tendência é você dizer que ela é verde, mas ela não é verde. A maior parte dela é amarelo. Se você tirar a pigmentação amarela dela, você vai ver que ela vai ficar um verde bem estranho, vai ficar bem estranho mesmo, vai ficar bem opaco. Inclusive aqui, se você olhar, esse amarelinho aqui, assim, ó, é mais parecido com esse amarelinho. A hora que você vai editar a foto, você enxerga essa separação de frequência de cor. Legal? Então, as suas ações são pautadas em suas crenças. E as suas ações geram o quê? Geram seus frutos. E os frutos, eles podem ser maiores, menores, bons, ruins. E aqui, então, nós sabemos que frutos são o quê? Nossos resultados, certo? Então, eu quero ler para vocês o livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13. Bora lá, o que ele diz para nós? Pois o meu povo, se você ler o capítulo 2 de Jeremias até o 13 ali, você vai entender que Deus está falando com Jeremias, mas ele está relatando algo para o povo que o povo pisou na bola. Então o povo viveu no deserto sem ter que trabalhar, ele não precisou pegar semente para plantar para ter o fruto. Então você consegue enxergar um panorama melhor ali. Então eu estou pegando um ponto específico para você dar uma olhada, mas eu sugiro que você leia o capítulo todo, beleza? Que um texto fora de contexto dá ruim. Então preste atenção quando você for ler. Pois o meu povo que cometeu duas maldades, ou seja, mais de uma maldades, e aqui nós vamos chamar por pecados, tá? Abandonaram a mim, que foi o primeiro, que é a fonte da água viva, a fonte da água viva. E cavaram para si cisternas rachadas, que é o segundo pecado, que não pode reter água.
Então nós estamos falando de pecados. O que gera pecados é um pecado original, um pecado que está atrás, antes de tudo. Se os seus frutos têm uma íntima relação com os seus resultados, se os seus frutos têm uma íntima ligação com suas crenças, obviamente que aquilo que está debaixo da terra tem alguma coisa errada que está gerando fruto de pecado. Então vamos imaginar aqui que o pecado é o adultério, que o pecado é a murmuração, que o pecado é falar mal dos outros, que o pecado não é honrar pai e mãe, que o pecado é falar mal de líderes, que o pecado é falar mal de líder político, que o pecado é falar de líder religioso, que o pecado é falar mal do pai, que o pecado é falar mal da mãe, que o pecado é criticar, mas não ajudar ninguém. Então, não ajudar viúvas, não pregar o evangelho, não falar do amor de Deus, não amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo isso gera um pecado. A falta de perdão, ele gera um fruto, que está tudo ligado a uma raiz, um evento que houve na sua vida, que gerou pensamento, decisões, ações, que deu o resultado que está dando. Então, os pecados, eles geram um pecado único. Então, nós entendemos que há duas maldades que são pecados, que os pecados são os frutos que vieram de uma semente que é o pecado, que é uma raiz. Lucas 10, 27 mostra como é que nós podemos começar a mudar isso. Como que nós podemos mudar o resultado, como nós podemos mudar esses frutos. Nós temos que primeiro entender as crenças e buscar resolver o que está escondido, entender onde está o pecado. E como que a gente pode fazer isso? É o seguinte, Lucas 10, 27 diz assim, assim diz Jesus falando para os escribas, tá? Tá os fariseus junto, tá o escriba ali, eu sugiro que você leia toda essa parte do 10, 27, um pouquinho antes até, que é uma parte específica. E ele está falando assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E se você prestar atenção, cada letra disso pode formar uma palavra no português, né? Nós podemos até abrasileirar essa situação, que é para você poder memorizar isso, que pode te ajudar, que é café. Tomar um café com Deus. Então, como é que nós mudamos em relação ao nosso fruto? Como nós podemos mudar esses pecados? Mudando o pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a oportunidade de sempre procurar quais são os erros que nós estamos cometendo, assemelhar o nosso caráter ao caráter de Cristo. E para isso, se nós amamos a Deus, é porque ele deu uma fagulha do próprio amor dele, através quando nós aceitamos Jesus. E essa fagulha de amor, nós temos que fazer conscientemente esforço para amar a Deus de todo o nosso coração. E aí nós vamos colocar todos os nossos sentimentos, todas as nossos pensamentos, todas as nossas decisões, todas as nossas emoções que está na alma, enraizada na alma, e amar ele com todas as nossas forças. Então ele está falando aqui desde o espírito, ao centro de decisões, também está falando de nossa alma, que é a fonte de nossos sentimentos, onde nós armazenamos consciente e inconscientemente as nossas coisas, e também a parte física, ou seja, como um ser triuno que nós somos. Então nós vamos colocar nossas forças e entendimento para amar a Deus. Mas é só falar que eu amo a Deus resolve? Não. O que mostra que você ama a Deus? São consistentemente usando a palavra dele para se aproximar do caráter de Cristo. É quando você começa a mudar as suas crenças, é quando você começa a matar o pecado para que os seus frutos não sejam pecados. Beleza? Espero que você tenha entendido essa ilustração. Então eu vou deixar isso aqui para você dar uma meditada, que é Lucas 10, 27. Amará o Senhor com café. Isso aí, amar com toda a sua força. E aqui tem um segredinho que eu quero te contar. Quando Jesus fala, amará o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, no livro de Luciano Subirá, com todo o coração, no final, o filho dele, Israel Subirá, ele conta uma história que ele foi fazer um estudo e descobriu que tem uma palavra que se chama meode. Na verdade, não está no grego, mas tem uma palavra do grego que se assemelha ao meode que está no hebraico, que foi tirado de Deuteronômio 5, 4 e 6, 4 a 6, 5 e 6, uma coisa assim, que fala sobre esse mandamento, que é o maior de todos os mandamentos, né? Então, meode quer dizer de todo o meu muito, muitíssimo. Então, Jesus, quando ele fala aqui no grego, ele faz uma brincadeira com o jogo de palavras, dizendo que você tem que amar de tudo quem você é.
de tudo que você faz, de tudo que você imagina quem você é. Você tem que fazer o teu máximo amar a Deus. E quando você faz isso, é engraçado porque você por si só não consegue, mas é como se fosse uma retroalimentação. Você dá um passo e dá um passo. É como se fosse um princípio que chama princípio da reciprocidade. Você dá o primeiro passo, em sinergia ele já dá um passo junto contigo. Muito legal isso. Então, tome um café com Deus todos os dias e quais os frutos que você quer dar e vai dar daqui para frente. Fico aqui, me despeço, espero que você ame a Deus de todo o seu coração até que nada mais te importe. Valeu!